Saúdo a todos com bom dia, na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Vamos se pôr de pé para nós darmos abertura a essa escola dominical, pela manhã, onde nós estamos na lição da Apocalipse, E com certeza Deus tem uma palavra especial para as nossas vidas. Feche teus olhos, vamos louvar a Deus com a oração. Deus querido, Deus amado, assim, Senhor, meu Pai, nesta manhã, Senhor, damos abertura, Senhor, à escola dominical, Senhor, aonde estamos, ó Pai, aprendendo da Tua palavra, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade que nos libertará, e estamos aqui para conhecer a Tua palavra. Deus querido, Deus santo, em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, usando como uma ferramenta, como instrumento, Senhor, como canal de bênção, a irmã Ana, Senhor, aonde está lecionando, Senhor, esta lição da escola dominical. E que nós possamos, ó Pai, abrir a nossa mente e aprender a Tua palavra, Senhor, que a unção do Teu Espírito, Senhor, possa estar, Senhor, sobre as nossas vidas, as mãos do Senhor, as mãos do Todo-Poderoso. Assim, Senhor, ó Pai, Te glorificamos, Te louvamos, Te exaltamos por tudo que o Senhor é, Pai querido. Assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, damos abertura a essa escola dominical, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmã. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós temos aqui alguns valentes que sobreviveram à vigília e conseguiram chegar aqui. Entre eles eu sou uma. Pedindo ao Senhor que me capacite, me dê graça, porque acho que eu dormi umas 2 horas só, mas o Senhor com certeza irá operar mais uma vez nessa escola bíblica dominical de hoje, amém? Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Hoje nós vamos compilar 2 lições para nós terminarmos esse trimestre, esse segundo trimestre, que falou sobre as 7 cartas do Apocalipse. Então nós vamos condensar essas 2 últimas lições, para no próximo domingo nós estarmos, se Deus quiser, iniciando a próxima lição do terceiro trimestre, que fala sobre vencendo as aflições da vida. Amém? Então hoje nós iremos estudar o juízo final e a formosa Jerusalém. O juízo final, texto áureo: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Verdade prática: Deus é amor, mas não permitirá que nenhum pecador impenitente fique impune. Leitura bíblica em classe, Apocalipse 20, de 7 a 15. Eu vou ler o primeiro versículo. Ou melhor, hoje eu vou ler todos os versículos, porque nós estamos em menor número e fica mais fácil para a gravação, amém? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu vou procurar ser bem breve, para que nós possamos tratar das duas lições. Prudentemente eu vou colocar o relógio aqui na minha frente, para eu saber que eu tenho metade da aula para cada lição. Amém? Essa lição que nos fala sobre o juízo final me fez lembrar algo que eu vi durante muitos anos quando eu morava em Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Na estação de Capitol Square, quando eu descia para trabalhar, havia um prédio, e na frente desse prédio a estátua da justiça, a deusa da mitologia grega, que ela representa a justiça. E eu contemplava aquela estátua todas as vezes que eu descia ali do metrô e me dirigia em direção ao trabalho. Aquela estátua daquela deusa grega, assentada em um trono e com os olhos vendados, com um livro sobre as mãos, representando as leis, uma espada representando a força, a prudência. Há também o outro símbolo, que é a balança, representa a equidade, e com os olhos vendados. Há algumas representações dessa deusa grega com os olhos vendados, representando assim a igualdade, que a justiça, ela trata a todos de uma forma igual, não visando favorecer a uns, a uma classe específica, ou algumas representações dessa mesma deusa grega têm os olhos abertos, dizendo que a justiça está alerta a todos os detalhes. Mais de uma coisa nós sabemos, meus irmãos, que a justiça humana, ela é falha. Somente a justiça humana, ela é correta, ela é perfeita, ela não deixa passar nenhum detalhe. Por mais que os tribunais da terra se levantem para tratar algo com justiça, sempre ficará um detalhe sendo tratado de forma injusta, porque o homem é falho. De forma que a justiça do homem também será falha, mas a justiça de Deus não. Nós vemos registrado na história que Adolf Hitler, quando ele estava prestes a enfrentar na cidade de Nuremberg, no dia 20 de novembro de 1945, aquele Tribunal Internacional de Justiça que haveria de julgá-lo a eles e a seus comparsas, aquele homem se suicidou na prisão, porque ele não queria enfrentar o tribunal da terra, e ele sabia que o fim dele seria a condenação. Mas nós sabemos que pela palavra de Deus, um dia, homens como Adolf Hitler, Calígula, Nero, outros homens perversos da história, serão julgados pelo nosso Deus. O nosso Deus não representa nenhuma divindade grega. O símbolo da justiça humana veio da mitologia, mas o nosso Deus, ele é a própria justiça, e ele haverá de julgar a cada um de nós. Os salvos em Cristo não enfrentarão esse tribunal, porque já foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e já foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Então nós, os salvos em Cristo, nós faremos parte daqueles que haverão de julgar. Nós estaremos julgando com Cristo aqueles que negaram em vida a Cristo. Então, aqueles que têm o Senhor Jesus, têm a marca do Cordeiro, não serão julgados, mas os outros todos, não importa a classe social, não importa a idade, não importa o credo religioso, estarão sendo julgados nesse dia por este grande tribunal de Cristo. Me chamou a atenção, enquanto eu lia sobre esta lição do juízo final, que as bases do juízo final são a própria justiça perfeita e
inquestionável de Deus. Então, quando um tribunal ele é formado, tem que se haver uma base para que haja aquele julgamento. As bases humanas podem falhar, mas a base daquele tribunal, naquele grande dia, elas não irão falhar. Por quê? Porque a base é a própria justiça perfeita e inquestionável do nosso Deus. Quando ocorrerá esse juízo final? Ele se instalará logo após a apostasia ou a última apostasia da humanidade, no final do milênio. E me chamou também a atenção o julgamento da besta, do falso profeta e do dragão. Nós estudamos, foi uma lição muito forte, quando nós estudamos essa tríade maligna. E para a minha vida foi uma semana onde eu experimentei duras provas. Porque quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós somos provados. O Senhor permite muitas vezes que adversidades venham ao nosso alcance, para que nós possamos, nas adversidades, testemunhar que nós servimos a Deus em qualquer circunstância, mesmo que em tribulações. Naquela semana foi uma semana onde realmente o inferno se levantou contra a minha vida. E eu sabia que aquilo ia acontecer, porque foi, a meu ver, a lição mais forte ministrada durante o trimestre. Foi uma lição onde durante toda a semana que eu estava me preparando para a mesma, eu senti uma presença gloriosa do Senhor. Satanás teria mesmo que se levantar com muita fúria, porque o espírito do anticristo, ele já paira entre nós. O Espírito Santo detém que este homem da maldade venha a se pronunciar. Por causa da ação do Espírito Santo de Deus, esse anticristo ainda está no controle. Ele ainda está fora do palco. Mas a hora que o Senhor arrebatar a igreja, o anticristo irá se manifestar. E ainda ontem na vigília, quando o irmão Robert pregava e dizia que crentes não devem se envolver na política, enquanto ele dizia isso, eu pensava na minha mente, realmente, Senhor, eu concordo. Mas os crentes têm que se pronunciar, os crentes têm que fazer parte também na política. Eu digo para os irmãos que os crentes, a minha opinião, eles têm que orar. Nós temos que orar. Às vezes, nós estamos sob o jugo de um governo que é falho e que é ímpio, porque nós não temos orado o suficiente. Se nós queremos ver mudança, nós devemos orar. Mas quanto ao crente se envolver, eu creio que é muito perigoso. Como o irmão Robert falou, as pessoas entram nesse meio e se corrompem. E nós não podemos nos corromper. Eu creio que o papel do crente seja mais nos bastidores, seja na oração. É a minha opinião pessoal. Pode ser que quem esteja me ouvindo, os irmãos aqui, aqueles que irão ouvir essa mensagem depois, discordem de mim. Mas é a minha opinião. Amém? Tudo que irá acontecer é fruto do grande desejo do homem de estar muitas vezes no lugar de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito e eles foram levados até a terra prometida, eles começaram a observar a conduta dos povos pagãos que os rodeavam. Deus era o próprio governante, Deus era o rei daquela nação. Mas eles desejavam ter um rei humano, como os reis das outras nações. E eles começaram a pedir ao Senhor. E o Senhor, então, enviou a Samuel para ungir a Saul. Mas Deus falou que eles haviam pedido uma coisa muito dura. Porque eles iriam entender que os governantes humanos pensam primeiro em si mesmos, nos seus interesses. Que o melhor seria para o rei. A primeira porção seria para o rei. O povo iria desfrutar aquilo que sobrasse, aquilo que restasse. Enquanto Deus não nos dá as sobras, Deus não nos dá as migalhas,
Deus nos dá sempre o melhor. Mas eles rejeitaram o governo de Deus, porque eles queriam um governo humano também, eles queriam um rei. E ali, meus irmãos, se instalou a primeira função política na humanidade. E a humanidade começou a sofrer de uma forma muito dura. E desde então, o homem clama por uma justiça humana. Mas a justiça humana nunca será justa o suficiente para alcançar as metas do ser humano. Há tantos desejos no coração do ser humano. Há tantas conquistas que nós queremos alcançar. Mas com os governos humanos, com os governantes humanos, nós não iremos encontrar isso aí. E é neste desejo tão grande que a humanidade tem, de ter essa justiça política, que o anticristo vai se levantar. E nos últimos dias da humanidade, ele irá aparentemente trazer a paz. E depois, a maldade irá se estabelecer. Porque no início, ele não vai se mostrar como anticristo. No início, ele vai ser um governante de pulso, um governante de fibra, que irá solucionar os problemas mundiais. E o mundo irá dizer, até que enfim, nós encontramos uma forma de governo perfeita. E depois que eles pensarem que a perfeição foi alcançada, esse homem irá se manifestar com toda a sorte de maldades e se levantando contra a igreja do Senhor. Que igreja é essa? Aqueles que irão se render aos pés do Senhor durante a tribulação. Então nós vemos que o cenário já está sendo preparado. Esse desejo de que haja uma forma de governo perfeita, ele prepara o mundo para receber o juízo de Deus. É tudo parte de um grande propósito. Nada foge ao governo de Deus, nada foge à ação de Deus. Deus está no controle. Ainda que nós pensemos que parece que as coisas estão todas fora do lugar, Deus está no controle. Você pode não ver, eu posso ter dificuldades em ver também, mas uma coisa eu sei, a Bíblia me fala que Deus está no controle, e eu preciso crer que Deus está no controle. Quando as coisas estão de mal a pior na minha vida e eu não vejo saída, parece um pouco conosco no Joinville, nós não temos visto o sol. Nós nos perguntamos, sol, onde você está? Mas ele está no céu, ele ainda continua no céu. As nuvens nos impedem de vê-lo, mas ele continua no mesmo lugar onde o Senhor um dia o colocou quando o criou. E isso não quer dizer que Deus não esteja no controle, Deus sempre está no controle. E na hora certa, ele se levanta e nos traz a vitória que nós necessitamos. Nós não podemos perder isso de mente. Nós precisamos sempre nos lembrar que o Senhor está no controle. Irmãos, o anticristo, ele será tão maléfico à humanidade, que esse homem não vai nem passar pelo juízo final. Ele já está condenado. Assim como Satanás já está condenado, o anticristo também já está. A Bíblia nos fala que ele será lançado pelo Senhor no lago de fogo, 1000 anos antes do juízo final. Para que nós entendamos a perversidade desse homem da maldade, desse homem da iniquidade. Ele será repulsivo e abominável, e não terá direito sequer ao último julgamento. E dessa forma, o Senhor destruirá por completo o sistema político deste mundo para implantar o governo milenal, que será o governo perfeito, tendo o nosso Deus como o governante supremo. Amém? O juízo sobre o falso profeta, ele vai ter um destino semelhante ao da besta, com seus prodígios e sinais mentirosos. Este homem dará todo o apoio, todo o suporte para o anticristo. Quando ele for lançado no lago,
de fogo. Todos os ídolos e falsos deuses que desde Gênesis, desde a criação, vem afrontando o nosso Deus único e verdadeiro, irão cair com ele. Amém? Será destruída de vez a idolatria. E isto chama a minha atenção, porque muitas vezes nós chamamos de idólatras aqueles que se curvam ante a imagem de deuses estranhos. Mas existem muitas formas de idolatria. Quando nós trocamos o primeiro lugar que seria dado, que teria que ser dado ao nosso Deus, ele tem que ocupar o primeiro lugar. Quando nós colocamos em primeiro lugar o nosso trabalho, a nossa família, os bens materiais, nós estamos sendo idólatras também. Então, infelizmente, existem muitos cristãos que são idólatras. Às vezes até o cuidado excessivo consigo mesmo. Se eu penso tanto em mim a ponto de que eu coloco a minha vida em primeiro lugar, existe também uma certa forma de idolatria. Se cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, a maioria de nós estivemos aqui na vigília, saímos daqui da igreja quase 5 da manhã, não é, pastor? E estamos aqui novamente. Eu estou cuidando muito com as palavras, porque minha mente está muito cansada e tomada pelo sono. Mas eu falei, Senhor, toma minha mente pelo Teu Espírito Santo e conduz as minhas palavras, porque ainda que o meu raciocínio não esteja 100% claro nesta manhã, aquilo que os irmãos irão ouvir vai ser o que? Um milagre do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha mente e sobre o meu raciocínio lógico. Porque aos olhos humanos eu não teria como ministrar essa lição hoje pela manhã. Amém? Eu dormi talvez menos de 2 horas, mas eu estou aqui. Por quê? Porque eu não amo a minha vida em primeiro lugar. Eu não idolatro a mim mesma, mas eu tenho convicção do chamado que o Senhor me fez. E a convicção desse chamado e o amor às almas nos impele a cada um de nós a estar nesta manhã sentados adorando ao Senhor. Amém? Porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. O juízo sobre o dragão. Terminada a 70ª semana de Daniel, conhecida também como a grande tribulação, Deus aprisionará o dragão, a serpente, Satanás. E ele será detido por 1000 anos. Agora é incrível, porque durante 1000 anos Satanás será preso, será detido, será acorrentado. Ele não poderá enganar mais a humanidade durante 1000 anos. Durante 1000 anos, o Senhor estabelecerá sobre a terra, sobre as nações, um governo milenário. O milênio será a última aventura humana antes da instauração do juízo final e do perfeito estado eterno, que nós vamos estudar logo a seguir, a Jerusalém Celeste. Mas é tão fascinante a maneira de Deus tratar conosco. Deus respeita o meu livre-arbítrio e o teu livre-arbítrio. Você sabia disso? Deus jamais vai forçar a barra, como dizem no mundo, conosco. Deus espera até que nós o convidemos, porque Ele não é como Satanás. Satanás é mal educado, ele é invasivo, ele é como um câncer, como uma gangrena. Ele vai entrando e vai tomando conta. Você não precisa dar muita brecha, você dá uma brecha pequena. Já está Satanás bem na brecha, e ele força, coloca o pé, abre o resto da porta e entra e leva os seus demônios juntos e começa a agir sobre a vida do ser humano. Porém, Deus é educado, Ele só vai entrar mediante o nosso convite. Quando nós o recebemos como nosso Salvador pessoal, Ele então entra e começa a fazer diferença na nossa vida, começa a mudar a nossa vida. As nossas atitudes têm que mudar, a nossa conduta tem que mudar, o nosso palavreado tem que mudar, o nosso vestuário tem que mudar, tudo em nós tem que mudar, porque nós começamos então a produzir fruto, o fruto do Espírito para a vida eterna. Amém? E Satanás então
depois desses 1000 anos que ele ficará preso, o Senhor vai soltá-lo de novo. Vai ser a última permissão que Deus vai dar a Satanás de se intrometer, de agir, de enganar, de seduzir. Chama a minha atenção porque o homem, depois de experimentar 1000 anos vivendo sob o comando, sobre o governo de um Deus que é perfeito, de um Deus que é justiça, de um Deus que é amor, de um Deus que é equidade, de um Deus que irá suprir todas as necessidades do ser humano, desde as físicas até as psicológicas, as financeiras, a espiritual, todas as necessidades do homem serão preenchidas. Porém, quando Satanás for solto, ainda haverá aqueles que irão cair no engodo de Satanás, mais uma vez. E você pode me perguntar, mas irmã, por que Deus ainda vai permitir? Sabe por quê? Porque Deus prova aqueles que são seus. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Eu já falei isso para os irmãos. Existe um jeitinho brasileiro, as pessoas sempre tentam entrar pela porta lateral, pela porta dos fundos. Na Nova Jerusalém não tem lugar para isso. Não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter como eu burlar as leis, não vai ter como eu pular o muro, não vai ter como eu entrar através do irmão Sérgio, que é meu amigo, então ele vai dar um jeitinho para mim e Deus vai me aceitar também. Meu pai era pregador do evangelho, meu avô era pastor. Não, meus irmãos, nós vamos ter que entrar por nossas próprias atitudes em vida, a nossa decisão pessoal por Jesus. A salvação, ela é pessoal, ela é intransferível, ela não é como uma herança que você vai deixar para o seu filho, incondicionalmente ele vai receber, porque ele é teu filho. Nós precisamos lutar a cada dia pela nossa salvação, receber esse troféu do Senhor, receber esse convite do Senhor, de nós entrarmos e morarmos com Ele eternamente, vai demandar de nós uma atitude, uma decisão, uma mudança de vida, uma transformação, amém? E apesar de tudo que Deus irá fazer pela humanidade durante aquele governo milenal, muitos ainda haverão de cair na conversa fiada de Satanás. E Deus irá permitir? Sim, para provar aqueles que são verdadeiramente cristãos. Aqueles que vão realmente merecer. Mas eu não tenho méritos. Não, eu não tenho méritos, mas eu vou merecer através da justificação em Cristo Jesus. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ser justificados, e assim pudéssemos ser feitos filhos, e como filhos, podermos receber a herança, podermos receber os céus, a vida eterna, e reinarmos com Cristo, amém? Então não vai ter jeitinho, não vai ter uma forma de eu burlar as leis de Deus, mas o ser humano, ao final desse governo milenal, terá o direito de recusar o governo perfeito de Cristo. Um governo que irá proporcionar justiça, segurança e bem-estar social para todos. Mas será a última vez que Satanás irá enganar o mundo, irá enganar os homens. Deus irá permitir, por uma última vez, para passar por uma peneira e realmente fazer com que sejam passados pelo fogo, para que somente aqueles que experimentaram uma conversão real possam adentrar as mansões celestiais. E Deus faz isso por amor. O coração de Deus dói, Deus chora por aqueles que negam estar na sua presença, mas Ele, como Deus, Ele precisa respeitar o seu livre-arbítrio, o meu livre-arbítrio. Deus não criou robôs, Deus não criou marionetes, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança.
e deu inteligência ao homem, e deu essa capacidade de escolha ao homem, porque Deus não força ninguém a adorá-lo. Só vale para Deus aquilo que é espontâneo, aquilo que vem do coração, assim como para nós também. Será que nós achamos interessante alguém que está ao nosso lado porque é forçado a estar? Se de repente você tem ao seu lado o seu cônjuge que está contigo porque ele é forçado a estar, ele nem queria, mas ele é obrigado a estar e ele está do seu lado, não tem valor. Da mesma forma Deus quer o amor incondicional nosso. Deus não quer que nós tenhamos um amor dividido, um amor adulterado. Ele quer o amor só para Ele. E não é egoísmo, meus irmãos. Isso não se chama egoísmo, isso se chama fidelidade. Fidelidade aos sentimentos que nós queremos que as pessoas tenham para conosco. E quando se trata da nossa fidelidade para com Deus, muitas vezes nós somos falhos. Então, da mesma forma como para nós seres humanos só vale aquilo que é espontâneo, porque aquilo que é espontâneo nos alegra o coração, nos enche a alma, para Deus também. O que vale para Deus é a adoração espontânea. É o ato espontâneo de dizer: Senhor, eu tenho livre-arbítrio, mas com o meu livre-arbítrio eu faço uso dele e quero te servir. Eu não quero ir atrás das coisas do mundo. Eu rejeito o mundo, eu rejeito o inferno, eu rejeito o Satanás, porque eu quero estar contigo. É a minha decisão pessoal. Um dia, quando eu entendi o que significa adoração, quando eu entendi, meus irmãos, na minha vida, o valor da adoração, e como Satanás se enfurece, como Satanás fica endemoniado, quando ele vê um crente se prostrando e dizendo que está adorando a Deus, que está vivendo na presença de Deus por livre e espontânea vontade, é com o livre-arbítrio meu que eu decido nesta manhã dizer ao Senhor que eu sirvo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez. Não importa o que Ele vai fazer. Se Ele disser para mim: Ana, não tenho mais nada para ti, eu digo: amém, Senhor. O Senhor já fez o suficiente por mim, o Senhor me salvou, o Senhor me deu vida eterna, o Senhor me deu esperança, isso me basta, meus irmãos. Ainda que o Senhor não tivesse mais nada para mim, isso me basta. Mas como um Pai que nos ama, o Senhor tem prazer em nos abençoar. A cada dia as misericórdias dele se renovam na nossa vida, e esta é a causa de nós não sermos consumidos, porque o Senhor renova as misericórdias dele. Está no plural, não está no singular, as misericórdias, mostrando para nós que o Senhor é misericordioso mesmo, que Ele se importa de fato conosco. Quando eu entendi o propósito da adoração, eu tenho prazer muito grande em dobrar os meus joelhos na minha casa e me curvar até o chão, até o pó, e eu confesso bem alto para que o inferno escute que eu decidi servir ao Senhor, que eu decidi louvar ao Senhor, que eu decidi viver para o Senhor. E eu ainda costumo dizer: olha, diabo, não tem corda, não tem nada que me prenda, eu sou livre. Eu não sou uma marionete, eu não sou uma boneca de pano que o Senhor fez. Eu sou um ser humano, cuja natureza caída, resgatada pelo sangue de Cristo, decide hoje dizer: eu sirvo ao Senhor, com o meu intelecto, com a minha vontade própria. Eu resolvi servir ao Senhor. Não é por medo do juízo final. Nós não podemos servir ao Senhor pelo medo. Nós temos que servir ao Senhor por amor. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, e nós começamos a orar dessa forma, nós experimentamos um tratar de Deus diferente nas nossas vidas. É uma oração que eu sempre faço, porque é por amor mesmo, é por gratidão ao Senhor. O amor de Deus é tão grande que Ele tem que me constranger. Quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu penso no sacrifício de Jesus, esse amor tem que me constranger a que eu mude as minhas atitudes, a que eu queira me consertar a cada dia mais com o Senhor, a que eu queira rever os meus conceitos e pedir ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor, porque ainda falta tanto nesse vaso para ser transformado. Mas transforma, Senhor, porque quanto mais o Senhor me transformar e mais o Senhor me encher, mais eu vou trabalhar para o Senhor.
E é por livre e espontânea vontade. Não é por medo do inferno, porque dele eu já fui resgatada. O meu nome hoje está escrito no livro da vida. Eu não tenho parte mais na segunda morte, porque o Senhor já me resgatou. E o nosso desejo aqui nesta manhã é que os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares, aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir através da internet, que possam experimentar essa nova vida em Cristo, que possam ser também conduzidos, guiados pelo amor do Senhor, que o amor do Senhor da mesma forma os constranja a viver na sua presença. Amém? Meus irmãos, os mortos serão julgados. O que irá acontecer é que todos aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram sem Cristo, todos eles irão de ressurgir naquele dia. A palavra de Deus nos fala, conforme nós lemos no texto áureo, que o mar dará os seus mortos. Aqueles que morreram afogados, aqueles que morreram queimados, carbonizados, eles irão ter que ser devolvidos, porque eles irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Naquele dia, aqueles que zombaram do Evangelho vão ter que prestar contas a Deus. Aqueles que não creram na palavra dos crentes, que acharam que nós éramos um bando de louco, que esperávamos uma justiça divina, um juízo final que nunca haveria de vir, aqueles terão que se dobrar os seus joelhos e confessar, porque toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Não haverá uma escapatória, não haverá uma saída. Todos teremos que comparecer diante do grande tribunal de Cristo. A primeira ressurreição acontecerá no término da grande tribulação e contemplará os mártires desse período. Aqueles que morreram em Cristo durante a grande tribulação, eles também irão ressurgir em Cristo. Amém? Os mortos, esses serão os mortos da primeira ressurreição, os mártires do período da grande tribulação. Isso me faz lembrar algo muito interessante na palavra do Senhor. Uma parábola que Jesus contou, onde uns trabalhadores foram contratados para fazer um determinado serviço. Um homem saiu a contratar os trabalhadores e tratou com eles o salário. E aquele homem saiu em diversas horas do dia procurando aqueles trabalhadores. Quando eles os encontrava, ele os levava para o local do trabalho e eles trabalhavam. Ao final do dia, aquele homem pegou os que começaram a trabalhar por último e chamou-os para receber o salário. E surpreendentemente o salário foi igual àqueles que haviam trabalhado desde o início do dia. Isso me fala do amor e da justiça de Deus. E me traz a lembrança, isso que irá acontecer. Porque durante o julgamento dos mortos, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, ela será dos mortos desde Caim, que foi o primeiro homicida, mas a primeira ressurreição será para aqueles que morreram durante a grande tribulação. Olha que maravilha de Deus. Os mártires da grande tribulação, que foram aqueles que ficaram porque não receberam a Jesus. Então a igreja foi levada aos céus. O Senhor arrebatou a igreja, arrebatou os santos. Ficaram aqueles que negaram a Jesus. Eles irão fazer parte da primeira ressurreição. Que maravilha, né? O Senhor dando a eles a oportunidade de serem os primeiros. Eles foram os últimos, mas o Senhor fará com que eles sejam os primeiros, porque o nosso Deus é justo. E depois dos mortos, desde Caim até o último dos pecadores. Lá nós encontraremos Nero, Calígula, Hitler, os pecadores anônimos, que, agarrados à sua própria justiça,
rejeitaram a graça de Deus. Amém? Irmãos, nós não passaremos pela segunda morte. Glória a Deus por isso. O que quer dizer isso, a segunda morte? Será quando aquelas pessoas que foram ressuscitadas pelo Senhor, mas negaram o nosso Deus, negaram a justiça de Deus, serão lançadas no lago de fogo por toda a eternidade. Essa é a segunda morte, é a pior. Porque aqueles que passaram pela primeira morte em Cristo irão ressurgir para a vida eterna. Não experimentarão os horrores da segunda morte, mas aqueles que negaram ao Senhor Jesus haverão de sofrer a segunda morte. E mais, nós podemos ver na palavra do Senhor, naquele dia do julgamento final, o Senhor haverá de julgar 2 grandes castigos que recaíram sobre os filhos de Adão, ou seja, sobre nós. A experiência física terminal, que se chama de morte, e a penalidade eterna, que se chama inferno. Deus haverá de julgar até mesmo a morte e o inferno. Como será o juízo sobre a morte? O apóstolo Paulo afirma que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque os justos nunca mais experimentarão a morte, porque viverão eternamente ao lado do Senhor. De forma que nós poderemos dizer: tragada foi a morte pela vitória, e a morte será lançada no lago de fogo. Amém? O juízo sobre o inferno. Como será o juízo sobre o inferno? Meus irmãos, o inferno não é um estado de espírito. Muitas pessoas dizem: a minha vida é um inferno, a minha família, o meu lar é um inferno, meu trabalho é um inferno. O inferno é isso aqui, não pode haver lugar pior. Antes fosse. Se o inferno fosse aqui, maravilha de inferno. Só que o inferno não é isso aqui, meus irmãos. Misericórdia. As pessoas não têm nem ideia daquilo que elas falam, porque o inferno é um lugar real, mas ele está com os seus dias contados. Porque conforme nos diz a palavra do Senhor, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20:14. O inferno será lançado no inferno. Assim o Senhor aniquilará todas as maldições que desde Adão e Eva infelicitaram a raça humana. Amém? Será o julgamento final. A morte será finalmente tragada pela vitória. O inferno será lançado no próprio inferno. Desaparecerá. Não para aqueles que estão nele. Aqueles que foram lançados no lago de fogo, infelizmente por toda a eternidade, eles sofrerão a penalidade. Mas tudo isto que causou tanta dor ao ser humano, tanta miséria ao ser humano desde o tempo de Adão, será aniquilado. Para nós, os salvos em Cristo, que estaremos habitando a Nova Jerusalém, não haverá mais nem morte e nem inferno. Não haverá mais nenhuma provação, tentação a ser vencida, porque Satanás já terá sido totalmente subjugado, lançado no lago de fogo. Nós viveremos eternamente com o Senhor, num lugar que os nossos olhos não conseguem jamais imaginar que verão. Um lugar tremendo, um lugar de gozo, um lugar de paz. E saindo nesta manhã do cenário do juízo final, entramos nós pela fé na formosa Jerusalém, na última lição
da nossa revista do trimestre. Amém? Antes de ler o texto áureo e a verdade prática, eu gostaria de contar para os irmãos algo que eu ouvi. Não lembro quando foi, mas eu lembro que chamou a minha atenção. Em uma igreja havia um irmãozinho muito humilde. E aquele irmão vivia glorificando. Sempre nos cultos, tudo para ele era ou glória, e tanto glória, incomodava aqueles crentes bem em geladeira que estavam sentados ao redor dele. E um dia mandaram que o pastor fosse até lá e falasse com aquele irmão que reduzisse um pouco aqueles glória dele, aqueles aleluia, porque estavam incomodando. Ele estava pentecostal demais para o nível geladeira da igreja. Ele estava incomodando aqueles irmãos. E o pastor então foi até aquele irmão, muito simples, para falar com ele. E o pastor chegou então até ele, começou: o irmão, mas o irmão fala muito glória, fala muito aleluia, muito alto, mas por que o irmão faz isso? Às vezes o irmão incomoda, que ele quer orar mais baixinho do lado do irmão. E aquele irmãozinho então começou a dizer para o pastor, com lágrimas nos olhos, ele falou assim: pastor, eu não tenho como reduzir esses glória, esses aleluia, eu não tenho como falar mais baixo, pastor, glorificar mais baixo, que quando eu penso que um homem como eu, sem estudo, sem cultura, sem nenhum bem material, não tem um calçado bom, não tem uma roupa boa, sou o menorzinho que vou para a igreja, a minha sandália de dedo muitas vezes, pastor, quando eu penso que esses pés calejados, essas mãos calejadas de empunhar a minha enxada, quando eu penso que esses olhos já cansados, que já viram tanto sofrimento na vida, já passei por tantas situações difíceis, tanta miséria, tanta luta, quando eu penso, pastor, que um sujeito como eu vai adentrar nas ruas de ouro, vai andar por ruas que não são calçadas da forma como essas ruas nossas, pavimentadas, mas que são de ouro, que meus olhos hão de contemplar o mar de cristal que a Bíblia fala, que essas mãos calejadas irão tocar as mãos de Cristo, meu Salvador. Pastor, como é que eu posso reduzir esse glória e esse aleluia, pastor? É muita glória, pastor. E o pastor foi renovado ali com aquele irmão, meus irmãos. O pastor começou a chorar. E ele falou assim: irmão, tem razão, continua com o seu glória, continua com o seu aleluia, continua glorificando, porque é assim mesmo. Se nós formos pensar no nosso merecimento, nós não temos merecimento algum para adentrarmos a cidade formosa, a Nova Jerusalém, que a palavra de Deus nos fala que descerá do céu como uma noiva ataviada. É a promessa de Deus para mim e para você. Quando Jesus Cristo estava consolando os seus, ele disse: olha, eu tenho que ir, por um pouco eu vou me separar de vocês, mas eu vou, só que eu vou preparar morada para vocês, eu vou preparar um lugar especial, porque aonde eu estiver, aqueles que são meus estarão comigo por toda a eternidade. É promessa do Pai. É loucura para o homem, mas é promessa do Pai para nós. E nós temos que receber essa promessa. E nós temos que pensar na glória da Nova Jerusalém. Quando nós estivermos passando por tribulações, por dificuldades, por angústias, e todo crente passa por ela. Me surpreende pessoas quererem transformar os crentes em supercrentes. Irmãos, eu não sou supercrente. Misericórdia de mim. Eu sou uma crente comum, carnal. Perdão, a palavra foi errada. Eu sou uma crente de carne e osso. Carnal não, misericórdia. Somos crentes espirituais. Para trás de nós, Satanás, nós não somos crentes carnais. Mas nós somos carne. Nós somos sangue, nós somos matéria, nós estamos sujeitos. Jesus Cristo não prometeu para nós uma vida de facilidades. Jesus Cristo não teve uma vida fácil.
Jesus Cristo teve uma vida difícil, uma vida sofrida. O cristão passa por lutas, mas aquilo que nos impele a continuar tem que ser a esperança de que aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele haverá de cumprir. Nós somos a geração de Noé, amém? O que é isso, geração de Noé? Noé começou a construir a arca, por mandamento do Senhor. Mas naquela época que Noé começou a construir a arca, ainda não havia chovido, não tinha chuva. De repente, aquele velho maluco para eles entra em cena e começa a dizer que vai haver um grande dilúvio, uma grande tempestade. Para quem nem conhecia chuva, eles não moravam em Joinville. Talvez se Noé morasse em Joinville e começasse a pregar, vai ter um dilúvio, poderia que alguém teria se convertido e teria entrado na arca com ele. Mas Noé não morava em Joinville, meu irmão. Noé estava num local, em uma região, em uma área onde não havia chuva. E de repente ele começou a pregar o dilúvio e começou a levar o povo ao arrependimento, mas ninguém via nada. E Noé começou a construir aquela arca com os filhos dele. E ele foi zombado, foi criticado, e Noé deixava que eles criticassem. A arca ele estava construindo de acordo com as metragens, de acordo com o arquiteto, o nosso Deus, que havia dado para ele todas as medidas, todas as direções, tudo aquilo que ele necessitava para construir aquela arca. E no dia certo, Deus mandou Noé entrar. E Deus mandou que Noé entrasse com os animais, mostrando que o Senhor tem compaixão e cuidado pela criatura que Ele fez. E Noé entrou com seus filhos, com as suas noras, com a sua esposa, com todas aquelas criaturas do Senhor, e o próprio Deus fechou a arca. Foi Deus que fechou. A porta da salvação está aberta, e nós estamos a todo momento convidando as pessoas que entrem, e pregamos, e riem de nós. Dizem que nós somos fanáticos, que nós somos malucos, que nós vamos demais à igreja, que não precisa tanto. E nós continuamos a pregar. Nós não paramos. Mas haverá um dia que essa arca vai ser fechada pelo nosso próprio Deus. E não vai haver mais tempo para arrependimento. O tempo do arrependimento é agora. Como nos dias de Noé, as pessoas continuam se casando, se dando em casamento, fazendo seus banquetes, as suas festas, as suas orgias, vivendo dissolutamente. Como a palavra de Deus fala, aquele que é sujo, suje-se ainda mais, porque é a verdade, porque um abismo atrai outro abismo. Você vê uma pessoa no mundo, ela começa com pequenas coisas, daí a pouco os pecados vão crescendo. A sujeira vai aumentando, e quanto mais a pessoa se suja, mais a pessoa tem sede de se sujar. Você já viu um porco? Coloca o porco na lama, para ele é um paraíso. Quanto mais ele se suja, mais ele quer se sujar. Adianta dar banho no porco? Ah, vou dar um banho no porco lindo, maravilhoso, cheiroso. Daí a pouco ele vê a lama, ele corre de novo para a lama. A palavra de Deus nos fala que nós que estamos limpos, que buscamos a santificação, continuamos a nos santificar a cada vez mais, buscando a santificação, buscando a presença do Senhor. Aqueles que estão sujos estão cada dia se sujando mais, porque não tem compromisso com o Senhor, tem compromisso com o inimigo. Mas haverá o dia que eles quererão bater a porta dessa arca. Só que nós não teremos como abrir. Por quê? Porque Noé não tinha chave. A chave estava nas mãos de Deus. O controle está nas mãos de Deus. Deus não perdeu o controle. Deus está enxergando tudo. Deus está vendo tudo. Até Satanás está no controle de Deus. Satanás só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Agora, lembre-se bem de uma coisa. Pode parecer heresia o que eu vou falar, mas não é heresia. Satanás tem poder sobre mim e sobre a sua vida no momento em que nós permitimos que ele tenha. Nós damos legalidade a Satanás. Jesus venceu a Satanás na cruz.
Ninguém precisa ser escravo de Satanás mais. Depois que a pessoa se converte ao Senhor, é nova criatura. Eu não sou escrava de Satanás, eu sou livre para servir ao Senhor. Eu escolho servir a Satanás. Se eu quiser, eu escolho. Escolho dar a ele lugar, dar legalidade a ele nas mínimas coisas na minha vida, com mentiras, com falsidade, com adultério, com prostituição, com contaminação. Começo a me contaminar, começo eu a assistir todo dia um pouco de um programa aqui, um programa ali, que não agrada ao Senhor. Falo uma palavra torpe aqui, falo uma palavra torpe ali. Estão falando uma piadinha, eu estou no meio para rir junto com eles. E depois, irmãos, eu vou colher. Porque dando tanta legalidade para Satanás, Satanás vai vir e vai tomar conta. Eu costumo dizer, é triste, eu tenho Facebook, o irmão Sérgio tem também, não sei, os irmãos aqui têm. Depois nós temos que trocar os nossos endereços para nos ajudarmos aí mutuamente, levando a palavra do Senhor, que eu costumo dizer que o meu Face, ele é totalmente evangélico. O meu Face é do Senhor, porque a minha vida é do Senhor. Eu não perco tempo, sabe por quê? Porque nós um dia iremos dar conta de todas as palavras que nós proferirmos. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós escrevemos, nada irá ao vento. O Senhor irá recolher tudo isso, porque Ele tem tudo isso anotado. Um dia o Senhor irá nos confrontar com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós escrevemos, com aquilo que nós fizemos. E é tão triste que nós vemos as pessoas muitas vezes indo junto com a maré. Porque é engraçado, então eu me faço de engraçada, eu me faço de engraçado. As pessoas vão rir, é tão engraçado colocar uma piada pornográfica, as pessoas se matam de rir, então eu vou colocar a minha também para que as pessoas se matem de rir. É tão engraçado quando falam algo pejorativo e eu vou e coloco as minhas gargalhadas lá. Lembremos-nos que com isso nós apenas fazemos, desculpe a expressão, papel de palhaços. Porque esses que riem conosco serão aqueles que vão nos abandonar no momento da dificuldade. Amigo verdadeiro você tem em Jesus. Um amigo verdadeiro você vai encontrar na casa de Deus. Você vai encontrar um homem ungido de Deus, uma mulher ungida de Deus, que vai ser o seu amigo verdadeiro, sua amiga verdadeira, que vai chorar e orar por você na hora da sua dificuldade. E tem muito cristão indo atrás de piadinhas, indo atrás de chocarrices, coisas vãs, achando que Deus não está vendo. Meus irmãos, o pastor pode até não estar vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. E estamos vivendo nesse tempo, esse tempo de Noé, um tempo onde as pessoas criticavam a Noé, zombavam de Noé, criticam de nós, riem de nós. Isso acontece comigo, isso deve acontecer com você também. Quantas vezes eu sou afrontada, até em lugar de trabalho, até em questão de roupa, me dizem assim, isso aqui, eu detesto esse tipo de roupa, porque isso é roupa que os crentes usam. Essa coisa de crente. E eu ouço aquilo, eu falo, louvado seja o nome do Senhor. Não tem muito tempo, alguém falou algo comigo e disse assim para mim, mas alto lá, tu pensa que eu sou santa como você é? E o contexto era para me ferir, para me afrontar. Eu estava quase em lágrimas, na hora que eu ouvi aquilo, me deu vontade de rir. O Senhor desceu sobre mim uma unção de alegria, e eu pensei, meu Deus, mas olha só, o que o diabo está confessando na boca dessa pessoa? Tu pensa que eu sou santa como tu? Eu falei, glória a Deus, tá vendo? Que até o diabo tem que ver, tem que reconhecer que eu sou santa. Isso quer dizer que eu não tenho pecado? Não, irmão, santo é separado. É separado. Separado desse mundo. Separado das mazelas desse mundo.
nós não compactuarmos com as coisas desse mundo. Por quê? Porque nós sabemos que nós seremos cidadãos da Nova Jerusalém. É a casa do Pai, é mais sublime que os céus, é a promessa do Senhor. E é um lugar real, é um lugar onde nós iremos desfrutar da companhia de Deus por toda a eternidade. A arquitetura da Nova Jerusalém, ela foi ideada e construída pelo próprio Deus. Assim como a arca, ela foi ideada e foi levada à construção pelas mãos de um homem de Deus. Ela é um lugar seguro para o povo. É um lugar onde não haverá mais lágrimas, mais dor, mais perdas, não haverá mais morte, porque a morte já terá sido tragada pela vitória. Nós não teremos que passar pelas aflições que nós passamos aqui. É uma cidade perfeita, porque é a cidade do nosso Deus. O formato dessa cidade, diz-nos a palavra de Deus que ela é um cubo perfeito. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Apocalipse 21:16. Essa cidade será iluminada pela glória de Deus. Sua luz tem a resplandecência do jaspe. Ela é feita de ouro puro e como fundamento possui 12 pedras preciosas. Lá não existe templo, porque o seu santuário é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não necessita do sol nem da lua, porque o Filho de Deus é a sua lâmpada. Amém? E ali já não haverá noite, e as suas portas jamais se fecharão, porque haverá segurança perfeita. Por que nós fechamos a porta da nossa casa? Para nossa segurança. Antes de eu sair de casa, o que eu fiz? Eu fechei a porta, certifiquei que ela estava fechada, porque alguém estranho pode entrar. Mas na Jerusalém celeste, na Nova Jerusalém, não entrará nenhum estranho. Haverá segurança total, por isso as suas portas ficam abertas, de dia e de noite. Amém? Glórias a Deus por isso. É um lugar onde haverá um governo perfeito, o governo de Deus, o seu governante é o próprio Deus, na pessoa do seu amado Filho, Jesus. Os habitantes serão perfeitos, porque serão os redimidos de todas as eras, comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, revestidos de corpos glorificados. Lá não haverá monotonia, não haverá enfado. Será um local espiritual e intelectualmente estimulante, onde nós viveremos em novidade de vida, cada dia experimentando, gozando a presença de Deus entre nós. Amém? Um local onde nós teremos um conhecimento perfeito, onde nós teremos toda a eternidade para adorar a Deus e explorar-lhe o infinito conhecimento. Hoje nós não podemos querer conhecer tudo, porque nós vamos partir para a especulação. Aquilo que Deus deixou escrito para nós, como eu falei na semana passada, aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra para nós, é para que nós conheçamos, para que nós entendamos. Aquilo que o Senhor deixou em oculto, irmãos, não queiramos especular, porque nós podemos cair em ruína, em fracasso, porque nós precisamos respeitar aquilo que Deus determinou. Se Deus colocou um ponto final aqui, eu vou só até esse ponto, eu vou respeitar. No mais, quando eu irei conhecer? Eu irei conhecer na eternidade, porque o Senhor irá se revelar totalmente a nós. Aí nós teremos um conhecimento total
Por enquanto, nosso conhecimento é parcial e nós precisamos entender que nós somos hoje limitados. Nós não poderíamos ter o conhecimento total. Mas quando nós estivermos revestidos de glória, um corpo novo, um corpo glorificado, perfeitos diante do Pai, aí sim nós poderemos compreender isso que hoje nos é negado. Por quê? Porque Deus faz isso por nós, por nos amar. Nós não podemos, não temos estrutura para entendermos tudo. Neste lugar também, na Nova Jerusalém, nós teremos uma comunhão perfeita com o Senhor. E entre nós, porque nós haveremos de nos reconhecer. Quando nós chegarmos a esse lugar, pela fé, eu creio que eu vou vislumbrar o irmão Valdir. E eu vou lembrar do irmão Valdir nas aulas da escola dominical. Só que agora o irmão Valdir não precisa mais das aulas da escola dominical, porque ele já está com o Senhor, assim como eu. E nós iremos nos abraçar, e nós iremos nos alegrar, e nós iremos dizer assim: irmão Valdir, valeu a pena, não valeu? Nós passamos por lutas, passamos por provas, choramos muitas vezes, mas olha onde o Senhor nos trouxe por misericórdia. Só que, irmãos, a nossa memória vai ser uma memória, digamos, restritiva. O Senhor vai fazer com que nós reconheçamos aqueles que estão entre nós, mas o Senhor não permitirá que nós nos lembremos daqueles que não estão conosco. Por quê? Porque senão a Nova Jerusalém não seria um lugar de gozo perfeito. Porque se eu chegar lá e procurar a minha irmã carnal, uma das minhas irmãs carnais, e não a encontrar, eu terei toda a eternidade para chorar, porque a minha irmã não está lá comigo. Deus não vai me fazer lembrar disso. Eu vou me lembrar daqueles que estiverem lá. Agora, ao passo que aqueles irmãos que foram para a perdição eterna, eles irão se lembrar, sim, de cada um daqueles que não estão com Ele, porque estão com o Senhor. Será um tormento eterno, será um remorso eterno que irá os consumir. Creio eu, irmãos, que mais do que o calor do lago de fogo, mais do que o horror de ter como companheiro de quarto o próprio diabo e seus demônios, será o homem lembrar que com o seu livre-arbítrio ele decidiu estar separado de Deus por toda a humanidade. E vai começar, por toda a eternidade, perdão. E vai começar a se lembrar dos cultos para os quais ele foi convidado e ele rejeitou. Irá se lembrar de quantos crentes que moravam perto dele e ele zombou. Irá se lembrar de cada palavra profana, de cada chocarrice, de cada ato desonroso que ele cometeu para com Deus em vida, porque decidiu negar ao Senhor. E não vai ter mais como voltar atrás. O remorso é um sentimento terrível. Nós todos, talvez já tenhamos experimentado alguma situação que nós tivemos remorso. E para curar alguém que tem esse sentimento, só mesmo o Senhor Jesus. A psicologia não dá conta, a psiquiatria não dá conta, porque a pessoa não consegue se perdoar. Mas quando a pessoa recebe primeiro o perdão do Senhor Jesus, ele entra, ele restaura, ele instaura um novo período, uma paz de espírito que o mundo não entende. A pessoa então começa a encontrar forças para caminhar, sabendo que em Cristo Jesus não existe mais condenação. Não existe mais como o homem apontar para nós e querer fazer-nos lembrar dos nossos erros do passado, porque em Cristo nós somos nova criatura. Ninguém pode querer lançar em nossa cara aquilo que nós fizemos de errado, porque o próprio Deus pega os nossos pecados no momento em que nós aceitamos a Jesus como seu Salvador e os lança no mar do esquecimento. O homem lembra porque o homem é injusto, mas Deus se esquece, porque Deus tem prazer em esquecer isso aí. Deus só quer se lembrar do momento
no qual você começou a caminhar como filho dele para frente. Isso Deus sempre vai se lembrar, com muito amor, a sua decisão pessoal para com ele. Mas do passado, o Senhor nos perdoa e esquece. Amém? E a nossa comunhão será perfeita com os nossos irmãos e com Deus. O amor será perfeito, porque a comunhão perfeita, ela é resultado, ela é fruto de um amor perfeito. O apóstolo Paulo escreveu: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Lá nós não vamos precisar de fé, porque nós estaremos frente a frente com o Pai Celeste. Já que a fé é o firme firmamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos pela pregação da palavra, pela leitura da palavra. Nós cremos, nós esperamos, nós aguardamos. Lá nós não vamos precisar de fé, porque nós estaremos frente a frente com o nosso Salvador. Também não precisaremos de esperança, porque comungaremos para sempre com tão esperado Jesus. Mas quanto ao amor, o que nós podemos dizer do amor? A eternidade não será o bastante para nós declararmos ao noivo, ao nosso Jesus, o quanto nós o amamos. O amor não cessará, porque o amor é a base de toda a Bíblia. O amor é aquilo que fez com que Jesus se despisse de toda a sua glória e decidisse por livre e espontânea vontade vir ao mundo, se tornar homem, sofrer por mim e por você, passar por uma morte vergonhosa, uma morte humilhante, uma morte de cruz, que era o castigo dado à sociedade, à parte mais baixa da sociedade, aqueles que cometiam os crimes mais terríveis, aqueles que mereciam a morte de cruz. Mas Jesus carregou a sua cruz por amor a mim e a você. Ou melhor, ele carregou a nossa cruz. A cruz não era dele, ele carregou a minha cruz, a sua cruz. Foi crucificado por amor a nós, para que nós vivêssemos em novidade de vida. Então a eternidade, ela não vai ser suficiente para nós expressarmos o amor que nós sentimos pelo nosso Salvador. Amém? A primeira grande tragédia da história foi a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Desde então, o homem vem no encalço do paraíso perdido. Em Cristo, porém, Deus preparou-nos um lugar infinitamente melhor, um lugar almejado por reis e patriarcas. Sim, Ele preparou-nos a nova Jerusalém. E cada um de nós, eu creio que nesta manhã, tem o desejo pessoal de adentrar essa mansão celestial, de ser morador, ser um cidadão da nova Jerusalém. Amém? Ainda que nós, como aquele irmãozinho que disse não possuir nada, mas quando ele pensava na glória da nova Jerusalém, aquela cidade maravilhosa, regida, governada pelo próprio Deus, ele então só tinha mesmo que glorificar. Ele chorava, se quebrantava diante do Senhor. Assim, meus irmãos, esse sentimento, essa esperança de nós estarmos face a face com o Senhor por toda a eternidade, deve ser aquilo que move os nossos corações, a nossa vida. Deve ser dentro de nós o coração que nos impulsiona a caminhar na presença do Senhor. Foi um trimestre que o Senhor nos deu, foi uma caminhada, onde nós tivemos a oportunidade de percorrermos o livro de Apocalipse, estudarmos as 7 cartas às igrejas, entendermos um pouco mais sobre o que irá acontecer nos tempos do fim. Tenho certeza que os irmãos passaram por lutas, provações. Eu passei por lutas e provações que eu não imaginei que eu iria passar no decorrer dessa lição. Talvez se o Senhor tivesse me dito antes: serva,
estou reservando para ti uma grande luta. No decorrer dessa lição que vocês irá ministrar, eu falaria: Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez eu tivesse esmorecido, mas o Senhor me fez passar por tudo isso e ser vitoriosa, ser vencedora em Cristo. E o Senhor me preparou, irmãos, me preparou para adentrar essa nova lição, experimentando um pouco mais da dimensão das aflições da vida. Porque conforme eu digo para os irmãos, eu sempre peço a Deus: Deus, não me deixe pregar aquilo que eu não vivo. Eu não posso fazer isso, Pai. Eu preciso ter compromisso contigo. Eu vivo o que eu prego e eu prego o que eu vivo. Por isso é fácil. Por que é fácil? Que eu falo de algo que eu entendo, porque eu vivo. E meus irmãos, Deus me preparou ao longo desse trimestre para adentrar essa lição, experimentando um pouquinho mais as aflições da vida. E eu louvo o Senhor. Às vezes você não entende. O Senhor permite que você passe por tantas aflições e você não entende por quê. Agora, hoje eu posso dizer para os irmãos, diante do Senhor Jesus, que eu passaria por tudo de novo. Todos os vales, todos os desertos, eu passaria por todos eles outra vez. Quantas vezes fosse preciso, porque neles eu aprendi a conhecer a Deus de uma forma que eu não conhecia. Eu aprendi a amar o Senhor de uma maneira que eu não amava. Porque muitas vezes nós dizemos que nós amamos a Deus, mas não amamos coisíssima nenhuma. Nós amamos a Deus por interesse, daquilo que Ele pode fazer por nós. Mas nós não amamos a Deus com um sentimento altruísta, com aquele pensamento: Senhor, o que eu posso fazer pelo Senhor? Nós queremos que Deus faça por nós, mas nós não queremos fazer nada para o Senhor. Nós não queremos contribuir com o reino. Nós não queremos, ao longo do caminho, deixar as marcas de sangue, o nosso sangue, para que outras vidas recebam a palavra do Senhor. Mas é necessário que isso faça, que conforme a palavra de Deus nos diz, é necessário que o grão de trigo morra para que ele produza. E se é necessário que o Senhor faça com que a minha natureza velha, carnal, seja crucificada, e eu tenha que deixar marcas de sangue ao longo do caminho, para que vidas sejam livradas do julgamento eterno, assim será feito. E eu glorifico ao Senhor por isso. Glorifico ao Senhor por cada vida que veio aqui nessa manhã. Glorifico pelos valentes do Senhor que participaram ativamente de todas essas lições, porque eu sei que o Senhor nos abençoou. O Senhor falou ao meu coração, o Senhor falou ao coração da igreja, através da voz do Espírito Santo de Deus, que nós ouvimos. Quantas vezes nós lemos aquela passagem mencionada nas cartas: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Vamos ouvir, meus irmãos, enquanto é tempo. Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus diz aos nossos corações. Vamos levar a sério esse compromisso que nós temos para com o Senhor. Cada um de nós se levanta nessa terra como João Batista, clamando, pregando no deserto desse mundo, chamando as pessoas a um novo tempo, a um arrependimento, preparando o caminho para o Rei da Glória que está vindo. O Apocalipse é real, o Apocalipse está às portas. Nós não podemos dormir achando que o Apocalipse está muito distante de nós. O Senhor Jesus está vindo muito breve buscar a igreja. Eu falar que fosse agora, né? Para terminar com chave de ouro essa lição trimestral. Já pensou se o Senhor nos chamasse agora? Que maravilha! Depois de uma vigília gloriosa, o Senhor nos chamar, nós nem estaríamos aqui mais para o culto à noite. Ficaria essa estrutura, ficaria esse prédio, mas os salvos em Cristo já estariam com Ele, celebrando um outro culto diferente nas mansões celestiais com o Senhor. Um culto só de alegria, um culto só de amor, só de vitória, sem lágrimas, sem nenhuma necessidade, só com a necessidade de agradecer ao Senhor por toda a eternidade, amém? Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de nós, pela vida do irmão Sérgio, que se prontificou a estar conosco, nos ajudando nesse trabalho. E como eu não estou vendo o pastor Silvio por aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou chamar o irmão Sérgio para orar
fechando então essa lição da Escola Bíblica Dominical, e depois ele mesmo encerra a gravação. Amém? O Senhor deu ao irmão Sérgio esse privilégio. Não foi a irmã Ana que escolheu, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então o irmão estará orando, entregando nas mãos de Deus esse trimestre no qual nós caminhamos, vivendo a realidade do Apocalipse. E não esqueçamos isto aí, meus irmãos, que o Apocalipse está às portas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados. Prometo a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer os irmãos que compareceram nesse domingo e dizer que realmente a irmã Ana disse. Muitos dizem que nós somos loucos, né? Do que falamos, do que pregamos. Quando eu não conhecia Cristo, eu também achava que os crentes tinham feito lavagem cerebral. Eram uns loucos mesmo. Não gostava de crente, detestava crente. E hoje estou atrás de almas, explicando o que é esse crente que eu sou hoje. Quero salvar vidas, quero salvar minha família, para levar justamente para essa nova Jerusalém, que é a nossa segunda glória, né? E eu quero estar lá, em nome de Jesus. Então, ora a Ti, Pai, soberano Deus e eterno Pai, Te agradecemos, Senhor, por essa aula dominical que tivemos. Abençoe, Senhor, poderosamente a irmã Ana, que nos pregou, ao pastor Silvio, Senhor, presidente dessa igreja, Pai, a todos os irmãos aqui que estiveram presentes, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, toque o coração deles, Senhor, busque, Senhor, no profundo do seu coração, Pai. É o que te peço nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, por essas vidas que serão salvas, e eu creio, em nome de Jesus. Amém.